O artigo 5º é o mais famoso da Constituição e alguns diriam até que é o mais importante, ou um dos mais importantes, porque é o que traz os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º é tão relevante que se trata de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser reduzido ou suprimido por meio de emenda constitucional. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é muito especial, porque eu vou trazer algumas das principais informações sobre esse artigo tão grandioso, para que você entenda tudo em palavras simples e fáceis de entender. E eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou preparando mais vídeos sobre os artigos mais importantes da Constituição. Não sei se você é alguém que está na faculdade de Direito, ou alguém já formado, ou alguém que não é da área, mas isso não importa. Todo mundo teria que saber um pouco mais sobre a nossa Constituição, porque ela é a norma mais importante do país. E cá entre nós, as leis são aplicáveis a todos, então elas devem estar ao alcance da compreensão de todos, para mudar a vida de todos para melhor. Esse é o meu objetivo aqui no canal, então vamos para o vídeo de hoje. O artigo 5º da Constituição trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, que são uma espécie do gênero direitos e garantias fundamentais. Apesar de o artigo 5º se referir de modo expresso apenas a direitos e deveres, também consagrou as garantias fundamentais. Eu vou explicar a diferença. Os direitos são, digamos assim, benefícios ou vantagens que estão prescritas na norma constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício desses direitos de forma preventiva ou os repara caso tenham sido violados. O direito concede um benefício e a garantia garante esse direito. Enquanto isso, a diferença entre garantias fundamentais e remédios constitucionais é que os remédios são uma espécie do gênero garantia. Quando existe um direito, a sua garantia nem sempre vai estar nas regras dos remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, etc. Em determinadas situações, a garantia pode estar na própria norma que assegura o direito. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Até aqui temos um direito. Depois o inciso continua dizendo que se garante, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui temos uma garantia. Vale explicar aqui também as características dos direitos fundamentais. Eu vou mencionar algumas delas. Historicidade. Os direitos fundamentais possuem caráter histórico, ou seja, eles vão sendo modificados ao longo da história e passando pelas diversas revoluções até chegar aos dias atuais. Universalidade. Eles se destinam de modo indiscriminado a todos os seres humanos. Limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos, e sim relativos. Pode haver, no caso concreto, conflito de interesses, com confronto de direitos. Por exemplo, direito de propriedade versus desapropriação. Em casos como esse, caberá ao intérprete, que pode ser, por exemplo, o juiz, decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos. Outra característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade, que significa que mesmo que uma pessoa decida não exercer um direito, ela nunca irá renunciá-lo. Direitos fundamentais são irrenunciáveis. Agora eu vou para o próximo tópico da aula, que é falar sobre a abrangência dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º
caput da Constituição, ou seja, a cabeça do artigo, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A lei diz que ele garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos dos 78 incisos e 4 parágrafos que vem na sequência. Mas esse monte de incisos e parágrafos são um rol meramente exemplificativo. Ou seja, pode haver até mais direitos. Os direitos e garantias que estão expressos na Constituição não excluem outros que sejam decorrentes dos princípios adotados pela Constituição ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros dessas casas, serão equivalentes às emendas constitucionais. Outro ponto importante é que o caput do artigo 5º faz referência expressa somente a brasileiros natos ou naturalizados, já que não os diferencia, e a estrangeiros residentes no país. Contudo, a doutrina e o STF vêm entendendo que a proteção também vale para os estrangeiros não residentes no país, como, por exemplo, os turistas. Também vale para os apátridas, que são pessoas que não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país. E também vale para as pessoas jurídicas, obviamente naquilo que for cabível. Vamos supor que um turista esteja no Brasil e seja preso, e ele argumente que essa prisão foi ilegal. Ele pode impetrar um habeas corpus, que está garantido pelo artigo 5º, para proteger o seu direito de ir e vir. Sobre os direitos fundamentais, também é importante saber que eles não possuem eficácia somente vertical, mas também horizontal, que a doutrina chama de eficácia privada. Eu vou explicar o que é. A eficácia vertical seria a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre o particular e o poder público. Por isso é vertical, de cima para baixo, pois sabemos que o poder público possui maior poder do que o particular. Então, o poder público deve respeitar os direitos fundamentais das pessoas. Isso não se discute e é bem fácil de visualizar. Por exemplo, em um concurso público, o poder público deve obedecer o princípio da isonomia. Quem assume o cargo é quem é aprovado no concurso, sem haver preconceitos. Aí eu te pergunto, será que nas relações privadas o princípio da isonomia também deve ser respeitado? Vamos supor que um candidato vá para uma entrevista de emprego na iniciativa privada. O dono do negócio deve contratar o melhor candidato? Será que o dono do negócio pode demitir alguém simplesmente porque não está gostando da sua aparência? É aí que surge o problema. Algumas situações são fáceis de ser resolvidas. Sem dúvida, se um empresário demitir um funcionário em razão de discriminação, racismo, o judiciário pode reintegrar o funcionário, já que o ato motivador da demissão, além de ser um crime, fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil e é princípio matriz de todos os direitos fundamentais. Diante disso, tem crescido a teoria da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, que seria essa eficácia horizontal, especialmente diante de atividades privadas que tenham um certo caráter público, como, por exemplo, em escolas, no que se refere a matrículas, clubes associativos, relações de trabalho, etc. Nessa linha, o juiz pode se deparar com situações de colisão de direitos fundamentais. No caso da relação de emprego que eu mencionei, há uma colisão entre, de um lado, o princípio da autonomia da vontade privada e da livre iniciativa, e, de outro lado, o da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Diante dessa colisão, deve haver a ponderação de interesses, à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização.
E aí, se não for possível haver essa harmonização entre os princípios, entre os direitos envolvidos, o judiciário terá que avaliar qual dos interesses deve prevalecer. Seguindo adiante na aula, além dos direitos fundamentais, desenvolvem-se estudos também sobre os deveres fundamentais. Alguns sustentam que estamos vivendo uma nova era dos deveres fundamentais. Diante da vida em sociedade, nós devemos pensar também na necessidade de serem observados os deveres, pois muitas vezes o direito de um indivíduo depende do dever de outro em não violar ou impedir a concretização desse direito. Eu vou mencionar alguns desses deveres fundamentais. O primeiro seria o dever de efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais. Estamos diante da necessidade de atuação positiva do Estado, ou seja, um Estado que tem o dever de realizar os direitos, aquela ideia de Estado prestacionista. Existem também os deveres específicos do Estado diante dos indivíduos. Como exemplo, os autores citam o dever de indenizar o condenado por erro judiciário. Há também o dever de exercício do direito de forma solidária e levando em consideração os interesses da sociedade. Como exemplo, os autores citam o direito de propriedade, que deve ser exercido conforme a sua função social. Por fim, vale mencionar os deveres implícitos. Há quem diga que existem tantos deveres implícitos quanto direitos explicitamente declarados. Esses deveres podem consistir em ação ou omissão. A conclusão é que o direito de uma pessoa pressupõe o dever de todas as demais e, sobretudo, das autoridades do Estado. O direito de uma pessoa é o dever de outra. E assim, com todos obedecendo seus deveres, teremos um país de direitos respeitados. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: o artigo 5º tem o meu respeito. Esse vídeo é um apanhado geral sobre o artigo 5º, que é um dos mais importantes e também profundos da Constituição. Seria impossível colocar tudo em um único vídeo. Então, se você quiser, eu posso voltar em outros vídeos para falar mais sobre o artigo 5º. Se você quer que eu fale sobre algum dos incisos ou parágrafos do artigo 5º, deixa para mim nos comentários sobre qual parte você gostaria que eu explicasse. E não esquece de se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos dessa sequência eu vou continuar falando sobre a nossa amada, idolatrada, salve, salve, Constituição Federal. Aqui no canal eu falo sobre muitos ramos do direito, sempre com palavras simples, para você entender tudo. E um dos assuntos que eu mais gosto é o direito constitucional, então é uma honra saber que você está aqui me acompanhando. Direito constitucional também é um dos módulos do curso Primeiros Passos no Direito, que é um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito e ampliar a sua visão jurídica. O objetivo do curso Primeiros Passos no Direito é resolver o problema de como começar a aprender o direito, tanto quem está na faculdade quanto quem não está. São os conteúdos que eu senti que tiveram maior impacto durante a minha formação e que eu percebo que há uma grande carência até mesmo nas faculdades. São assuntos importantíssimos e que todo mundo deveria saber, mas muita gente se forma em direito sem ter esse conhecimento. Minha ideia foi a de criar um método que qualquer pessoa possa aprender, seja qual for a sua base. O meu foco foi nas disciplinas iniciais, que eu acredito que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Eu gosto de ser super direta e isso você vai ver ao longo do curso Primeiros Passos no Direito. Então eu não fico enrolando para dar aula. Eu penso que é importante valorizar o seu tempo, porque isso é o que a gente tem de mais importante hoje em dia. Então as aulas são todas extremamente objetivas e com muito conteúdo. É uma bomba de conteúdo para você que quer conhecer mais sobre direito, mas não quer ficar sofrendo com aulas complicadas ou livros de leitura difícil. O link está na descrição do vídeo. Ali eu explico como é o curso e você pode virar meu aluno ainda hoje. E se você quer conhecer mais sobre a Constituição, eu te convido a assistir a playlist sobre direito constitucional e administrativo que eu preparei aqui no canal. Eu vou deixar a playlist para você clicar e maratonar os vídeos. Eles vão expandir os seus conhecimentos e é um assunto que todo mundo deveria saber. E você está de parabéns por se interessar por esse conteúdo. Até!